Quando a pessoa acha... Olha, 100 mil, 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 100 mil. Coisa linda, compadre! É bom demais, meu irmão. Isso aqui é bom demais. Eu vou dizer pra tu, o mercado cripto, ele é inacreditável. Eu perdi um emprego na minha fazenda, na fazenda que era do meu pai. E o PlayStation, vendi o PlayStation. E comecei a investir, velho. Seu comportamento foi adequado nessa queda que a gente passou, certo? Analise o seu comportamento. Não precisa se comparar com o amiguinho, não. Não se compare com o amiguinho. Você se compara com você mesmo, certo? Você vai e diz assim, meu comportamento nessa queda que o Bitcoin teve foi um comportamento, né, de uma pessoa que estava agindo de maneira racional e lógica. Galera, eu falei pra vocês, após essa zona aqui, ó, após essa zona aqui, não tem resistência. Mas essa queda que aconteceu foi o maior drawdown da minha vida. Eu nunca tinha tido um drawdown tão grande quanto esse. Exatamente o tanto de dinheiro que eu tinha e o tanto de dinheiro que eu fiquei, né, no fundo da queda. Mas, né, ainda assim, eu tá muito bem, certo? Em nenhum momento fiquei ruim, não. A questão não é essa, não. A questão é que, né, é uma experiência muito louca você passar por isso e você administrar isso de maneira tranquila, tá ligado? Você conseguir superar isso de boa. Cara, foi mais de $1 milhão de drawdown, tem noção? Mais de $1 milhão de drawdown. Tem noção? Você sentir na sua carteira caindo ali mais de $1 milhão de drawdown e você ficar de boa. Foi o maior teste da minha vida, velho, certo? E eu vou dizer pra vocês, eu, né, me senti tranquilamente aqui enquanto isso. Essa é a parada mais bizarra desse mercado, porque te ensina as paradas mais loucas que tem pra você passar, velho, certo? Então, assim, quem tiver, né, pensando, que não sei o que e tal, cara, é só você ir começando com pouco, mano. Eu comecei com pouco, comecei com um PlayStation de R$ 500. Eu tinha R$ 500, vendi meu PlayStation por R$ 1.500 e comecei, velho, tá ligado? Em 2018, 2017, no final de 2017, quando eu comecei a investir, no começo ali era só ações. Então, assim, desse tempo pra lá, eu comecei com R$ 500 e a porra de um PlayStation, meu irmão. Eu juro pra vocês, irmãos. Como se fosse agora, brother. Em setembro de 2017. Eu perdi um emprego na minha fazenda, na fazenda que era do meu pai, né? Que ele acabou vendendo depois. Mas eu perdi o trabalho que eu tinha na casa da minha própria família, tá ligado? E, né, por coisa minha mesmo, entendeu? E aí, basicamente, eu peguei R$ 500 que eu tinha e um PlayStation, vendi o PlayStation. E comecei a investir, velho. Tá ligado? Comecei a estudar antes disso, entender como é que as coisas funcionavam. E hoje, meu irmão, eu tenho orgulho de dizer pra vocês aqui que eu passei por um drawdown de mais de $1 milhão, velho. Você tem noção do que é isso? Isso é uma doideira, irmão. Eu vou dizer pra vocês assim, eu nunca tinha passado por isso. E eu tô sendo o mais franco possível aqui com todos vocês, a parada mais bizarra que tem é você ter uma experiência como essa. Você aprender isso, tá ligado? Você passar por isso. Então, brother, que venham mais, mano. Que venha outro drawdown desse, velho. Que venham 10 vezes o tamanho desse. Que venha 30 vezes o tamanho desse, irmão. Tô preparado, brother. Pode mandar pra mim agora, velho. Abraça aqui no peito aqui, meu irmão. Eu tô preparado, irmão. Pode mandar, tá ligado? Ei, compadre, eu tô preparado pra passar por isso aí. Entendeu? Então, eu vou dizer pra vocês, eu não tenho problema nenhum de passar por isso, porque eu tenho meu gerenciamento. Eu sei como é que eu faço as coisas. Então, eu não tenho, assim, nenhum problema de falar isso pra vocês abertamente aqui. Tá ligado? Não tenho nenhum problema de falar isso abertamente pra vocês. Porque eu acredito tanto nesse mercado que eu sei que vai ver muito mais. Tá ligado? Muitas vezes mais. Então não me preocupo, continuo construindo, velho. Eu foco no bom, eu foco no que eu tenho que fazer, eu foco no que está acontecendo no mercado, eu não controlo, não. Eu só foco no que eu controlo, bro. Eu foco no que eu controlo. A administração do meu tempo. As coisas que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu não controlo, não deixa nada, entendeu? Então é exatamente assim que eu acho que você deve focar, tá ligado? É a minha experiência, é o que eu tenho pra dizer pra vocês, é como eu faço, né? Eu sei que a grande maioria das pessoas não tem a capacidade de entender isso, que é como isso se torna uma coisa lógica no final das contas. A questão é mais questão de como você vai passar por esses momentos. Então eu cheguei ao momento de passar por isso dessa maneira, porque eu já tô nesse mercado fazendo isso há muito tempo. Então não comecei agora, não. Se eu tivesse lá, o primeiro drawdown que eu senti, por exemplo, que me impactou muito forte, foi quando eu tava, pô, talvez lá no começo, o mais forte pra mim, na realidade, esse de agora eu levei tão de boa que foi tranquilaço. O mais forte pra mim foi esse daqui, o Covidão. Né? Porque aqui eu não tinha tanta grana ainda, tinha, sei lá, R$ 200 mil, R$ 300 mil. E aí eu fui pra, sei lá, 150, 100, 120, tá ligado? Então, foi mais ou menos isso aqui. Entendeu? Então aqui pra mim foi mais impactante no momento, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, foi um aprendizado caralho. E consegui recuperar tudo, foi embora, aí, estourou milhões e milhões, tá bom? Então, é bem interessante assim. Aí, né, eu comecei a comprar bem aqui, velho, essa bagaça. É muito louco isso, velho. Vou dizer pra vocês, o mercado cripto, ele ensina pra caralho. Então, se você quiser aprender a viver bem no mercado com volatilidade e não fugir da volatilidade, abraçar a volatilidade, porque ela é a única parceira que você tem pra atingir retornos exponenciais, meu amigo. A volatilidade é a única parceira que você tem pra você atingir retornos exponenciais. Se você estiver fugindo dela, num momento como esse aqui, por exemplo, você se fode. Você se fode. Você não consegue passar por isso aqui, não. Tá entendendo? Então, não se foda. Vai devagar, vai maneiro, vai crescendo seu patrimônio, vai entendendo que isso vai acontecer infinitas vezes. Esse movimento de queda não foi a última vez que aconteceu, nem vai ser a última, nem vai ser a penúltima, nem vai ser a antepenúltima, não. Vai acontecer infinitas vezes. Então, ou você se adapta a entender que isso é assim, ou você não se adapta e você vai. Toda hora vai ficar sendo jogado pelas emoções. Quando o mercado tiver acima de $100 mil, você vai estourar. Quando o mercado tiver abaixo de $100 mil, você vai. Aquele choro desgraçado. Então eu sugiro a você, velho, que aproveite os melhores momentos do mercado cripto, mano. Que são, na verdade, os melhores momentos do mercado cripto, sabe quando são? Os melhores momentos do mercado cripto, mano. São esses daqui, doido. Que é exatamente quando a galera perde a atenção. A maioria das pessoas perdem a atenção quando o mercado cripto tá exatamente no melhor momento, doido. Quando ele tá mais barato possível. Aqui, infelizmente, onde ele tá, não tem o que fazer. É comprar e aguardar. Você simplesmente não tem o que fazer. Você não tem o que fazer aqui. Você compra e aguarda. Entendeu? É por isso que tem aquela coisa que eu brincar com vocês que já faz mais anos eu brincando isso aqui. Caiu, comprou, subiu, parou. Porque a regra é assim, cara. Caiu, você compra. Subiu, fica paradão ali, mano. Agora não tem muito o que fazer. Você só fica vivendo esse movimento, entendeu? Caiu, compra, caiu, compra, caiu, compra, caiu, compra, caiu, comprou. Mano. Infelizmente, esse mercado é muito simples. Mas a grande maioria das pessoas eles tendem a complicar. Então eu vou dizer pra vocês, a regra é clara. É muito simples. O mercado de investimento, ele é uma coisa complexa. Com certeza ele é uma coisa complexa. Qualquer ativo que você vai investir, ele tem a sua complexidade. Beleza. Alguns ativos têm mais complexidade do que outros. Também, concordo. Mas o Bitcoin tem uma vantagem perante todos os ativos. Todos. Assim como, por exemplo, o ouro. Quando você entende o papel do ouro, você não precisa mais de nada, né? Você não tem mais o que você imaginar. Né? O Bitcoin é da mesma maneira. O Bitcoin, depois que você entendeu o papel do Bitcoin,
Não tem mais o que você estudar, ele não vai mudar nada. Não tem CEO que vai alterar, não vai ter regra, atualização do não sei do que. Vai ter agora, vai ter que estudar frequentemente atualizações do Bitcoin. Assim, muito pouco frequente que acontece uma atualização do Bitcoin. Acontecem atualizações, acontece, mas são muito poucas vezes que acontecem ao longo dos anos. Deve ter acontecido pouquíssimas atualizações desde o começo do Bitcoin. Então, assim, fora correção de bug, fora essas besteiras assim que aconteceu, beleza. Mas atualizações mesmo foram poucas. Né? E nesse processo, quando você entende o Bitcoin, acabou. Você não precisa mais entender nada. Então, toda aquela dinâmica, por exemplo, você vai investir numa empresa, você tem que entender o CEO, se o CEO está alinhado com a empresa, se a empresa está gerando lucro, se está tendo lucro positivo ou negativo, se está tendo mais atração de cliente ou não, o LTV dos clientes, como é que tá, não sei o quê. O Bitcoin está cagando pra isso, ele não está nem aí pra isso, velho. Entendeu? Então, quando você entende o Bitcoin, simplifica a parada, certo? Em todos os investimentos que você for fazer, você tem que tentar simplificar a parada. Então, você já entendeu o Bitcoin, depois que entendeu, é só comprar, porque não tem muito mais do que fazer, né, velho? E assim, é tentar pegar os melhores momentos, que é como eu falei, os momentos de baixa, que é quando a maioria das pessoas perdem a atenção na parada, pra você estar estimulando ali a aumentar a sua posição. Infelizmente, as pessoas perdem a atenção no melhor momento do mercado. O melhor momento do mercado não é quando ele tá só subindo. Quando tá subindo é bom demais. Porra, Rosolândia, iate, DJ, saxofone, putaria, estouro, indiano soltando pipa aí, e fogo de artifício, caralho, é tudo. É aquela putaria toda. Agora, quando a gente está na fase de acumulação, é o momento que você deveria achar o melhor momento, mano, que é quando você pega menos quantidade de reais, menos quantidade de dólar, menos quantidade de euro e compra maior quantidade de Bitcoin, maior quantidade de Ethereum, maior quantidade de Solana, maior quantidade de qualquer moeda que você quiser no mercado, entendeu? Então, eu sugiro que analise comportamento, né? Não tô querendo dizer pra você, faça isso ou faça aquilo. Não tem nada a ver com isso. A questão não é essa. A questão é você analisar comportamento. Se o seu comportamento foi adequado nessa queda que a gente passou, certo? Analise o seu comportamento. Não precisa se comparar com o amiguinho, não. Não se compare com o amiguinho. Você se compara com você mesmo, certo? Você vai e diz assim, meu comportamento nessa queda que o Bitcoin teve foi um comportamento, né, de uma pessoa que estava agindo de maneira racional e lógica? Eu continuei disciplinado, continuei comprando, continuei fazendo ali o que eu deveria fazer? Ou eu fui movido por as emoções? Eu acho que esse é o principal ponto que você deve estar refletindo agora no momento atual. Se você estiver agindo da maneira correta e você focado em melhorar você mesmo, você vai atingir retornos exponenciais nesse mercado. Não tem como. Porque todo mundo que compra consegue, porque você não consegue. É só você comprar e guardar, assim como todo mundo que compra, guarda e bota na carteira e fica de boa. Então, assim, é Bitica na cabeça. Bitica dá 100.750, já ela tá querendo estourar pra 101 mil. Galera, eu falei pra vocês, após essa zona aqui, não tem resistência. Não tinha resistência. Não tinha resistência. Resistência é exatamente quando tem algum ponto no gráfico que ele vai bater para poder o preço não conseguir subir. Eu tinha dito isso para vocês aqui no canal várias vezes. Inclusive a expectativa é que a gente passasse aqui 20 dias, 15 a 20 dias. E foi exatamente o que aconteceu agora. Não tô dizendo que eu querendo acertar, cara, só tá querendo dizer que acertou. Não, eu tô cagando andando pra isso, velho. Eu tô cagando e andando pra ficar dizendo aqui que eu acertei nesse canal, mano. Eu não tô nem aí. Eu quero que meu número de Bitcoin, meu número de dinheiro aumente. Entendeu? Eu acho que é isso. Então, eu tô cagando pra poder dizer pra vocês que eu acertei, não. Eu tô nem aí pra isso. Não tem negócio de ego aqui, não. Eu tô cagando pra isso.